Universidade Católica de Pernambuco, construindo pontes para o futuro. Salve, salve! Começa agora mais um episódio do podcast da Universidade Católica de Pernambuco. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o PPGDI. O que é essa sopinha de letras? É o Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação, um programa novo que está sendo lançado pela Escola de Ciências Jurídicas. E para a gente saber mais sobre esse novo curso, que é um mestrado profissional em Direito e Inovação, a gente recebe aqui as professoras Karina Nogueira Vasconcelos, que é diretora da Escola de Ciências Jurídicas, e a professora Lívia Barros, que é assessora. Meninas, a primeira pergunta, eu tirei vocês das férias? Eu não, a professora Karina sim, mas com muito prazer, com muito prazer. E para determinadas matérias na vida da gente, né? Férias, não férias, isso aí não é tão significante. A gente tirou a professora Karina das férias da praia para vir falar sobre esse mestrado novo. Que coisa boa. De antemão, a gente já agradece, então, a participação de vocês. Ai, muito obrigada. E eu não estou de férias, mas estou várias pessoas, né? Estou substituindo o pessoal e Karina volta hoje para a praia, então tá tudo certo. Ah, tudo bem. Então, minha gente, mestrado profissional em Direito e Inovação. A Católica tem uma tradição muito forte, né, no ensino do direito, na pesquisa do direito, tanto é que tem uma escola voltada para isso, Ciências Jurídicas, e um programa de pós-graduação que tem doutorado e mestrado acadêmicos, e agora está surgindo esse novo mestrado profissional em Direito e Inovação. Eu queria que vocês colocassem aqui o contexto, o que é que motivou a escola a desenvolver e a criar esse novo curso, e, na sequência, explicasse a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Quem começa? A professora Karina? Pode ser. Bom, a Escola de Ciências Jurídicas, ela já é fruto de um processo de inovação aqui da universidade, né? Então, a universidade, passando por esse processo de inovação, de projetar os seus próximos 80 anos, coaduna a tradição e dispensa o tradicionalismo e abraça as inovações. Inovações sempre vinculadas à sua tradição, à sua cultura e, sobretudo, aos seus valores. Não é apenas um novo programa, é uma nova forma, de verdade, de compreender as nossas questões, a nossa complexidade social e se abrir para o enfrentamento desses desafios que o século XXI vem com tantos, né? Todos nós temos nos sentido bastante desafiados. Então, foi um programa para dar conta disso, para dar conta dessa complexidade com soluções inovadoras. Então, é um programa que vem atender um público diferente, que é um público de profissionais que querem repensar e inovar dentro do seu espaço profissional. Seja na advocacia, seja na área de mediação, seja na área de tecnologia. Então, tudo aquilo que tem, né, o lastro do direito e, especialmente, o horizonte da justiça, cabe dentro desse programa. A professora Lívia vai conseguir diferenciar melhor e a gente vai fazendo um bate-volta. É isso que eu quero saber. Esse mestrado profissional, ele concorre com o mestrado acadêmico? O mestrando, ao terminar, ao se tornar mestre profissional, esse título, ele tem alguma diferenciação do título acadêmico? É maior, é menor, é igual, nada a ver? Enfim, eles convivem? Vamos como é que é essa relação? Desmistificar, né, a coisa. Quando nós éramos crianças, tinha aquele programinha, né, que tem aquele quadro, senta que lá vem história. É uma história rapidinha, mas eu acho que é importante para a gente compreender um pouquinho e tirar de vez da nossa cabeça aquela ideia de que, nossa, uma instituição tão tradicional, na área do direito, vai estar com 2 programas. Sim, porque eles têm propósitos diferentes. Então, de maneira muito objetiva, quando alguém pergunta para mim assim, Lívia, qual é a diferença do acadêmico e do profissional? Se eu puder responder em uma palavra, é o propósito. Mas aí eu explico. Bom, todo mundo aqui tem alguém na família que é professor. Ou professor de história, matemática, geografia, alguém que dá aula, né? Então, se a gente olhar para uma coisa que já é familiar para a gente, que é a diferença entre as licenciaturas e o bacharelado,
Qual é a diferença entre a licenciatura e o bacharelado para fins de graduação, né? A diferença é o propósito. Se você quiser ser professor da rede de ensino, você vai fazer uma licenciatura. Se você terminou o colégio, já sabe o que quer fazer, você vai fazer a licenciatura. Mas se você ainda não tiver certeza se você quer dar aula, está na rede básica, você quiser ser um generalista, um clínico geral, aquele médico que atende todas as áreas, aí você faz o bacharelado. O nosso curso de Direito é um bacharelado. Quando você termina o curso, você é bacharel em Direito. Você é um clínico geral, você é um generalista do direito. E aí, quando você vai se especializar, existem alguns caminhos. Existe o que a gente chama de pós-graduação lato sensu, que aqui na universidade a gente tem uma gama também muito diversa de MBAs, LLMs, pós-graduações. E tem a pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado. Então, tirando o primeiro tabu, o mestrado profissional e o acadêmico é o mesmo título. Você é mestre. Não há qualquer diferença entre ser mestre de um programa acadêmico ou ser mestre de um profissional. Isso vale para doutorado também? Isso vale para doutorado também. Só que se você quiser ser professor de ensino superior, como é que funciona? Porque eu acabei de falar, se for de rede básica, licenciatura ou um bacharelado. Só que o bacharelado, para você ensinar, você precisa de uma disciplinazinha que alguns já devem conhecer, que é Didática do Ensino Superior. Essa disciplina ela só é preciso para aquelas lato sensu. O mestre, subentende-se que o mestre já tem essa habilidade. Ao longo do seu percurso, ele tem essa habilidade. Então, você vai dizer para mim, tá bom, Lívia, eu entendi. Então, se eu quiser ser professor do ensino superior, ou eu faço, como bacharel em Direito, uma especialização que tenha essa disciplina, ou eu faço mestrado. E qual é a diferença do acadêmico e do profissional? Lembra que eu falei lá no início? Propósito. Detalhe que professor é contador de história. Por isso que eu disse, senta que lá vem história. Né? Para tudo tem uma historinha. A diferença é o propósito. Quando você faz o acadêmico, não é que você quer ser professor, porque como mestre você já pode ser. É porque você quer ser um pesquisador. Você quer ser um acadêmico. Você quer se especializar em determinada matéria, discutir teoria, sem necessariamente o seu produto, o seu resultado, ter qualquer impacto no dia a dia, na dinâmica da sociedade. Ele não precisa necessariamente ser aplicável. Não necessariamente, porque você está sendo um pesquisador. A médio e longo prazo, é claro que existe esse movimento de aproximação da academia, da pesquisa pura, com o impacto, com a realidade, né? Mas não é o propósito. O propósito é formar pesquisadores. E o mestrado profissional? Qual é a finalidade? Qual é o propósito do mestrado profissional? É impactar, no nosso caso do mestrado em Direito, é na área jurídica, impactar o atendimento à sociedade. Esse é o nosso propósito. E como é que a gente faz isso? O mestre profissional, ele pode dar aula? Pode. Mas o propósito maior da gente é estar fazendo projetos e produtos que impactem no atendimento da sociedade hoje. Que a gente possa fazer o projeto, fazer o produto, testá-lo, monitorá-lo. E por isso que tem a nossa rede de convênios, que só cresce. Né? Qual é a ideia? É que esse profissional que já está no mercado de trabalho venha produzir soluções inovadoras, seja na área social, seja na área tecnológica, para impactar o atendimento à sociedade. Se não tiver impacto, não vai nos interessar. E essa discussão do profissional é uma discussão que não é recente. É uma discussão que vem da Unesco. Em 91, ela criou uma comissão para reavaliar o ensino superior no Brasil. E, no Brasil, a gente teve uma regulamentação em 98. Tá? Então, foi quando os mestrados profissionais começaram no Brasil. A área do direito é conservadora, então ela segurou um pouquinho. O primeiro mestrado profissional em direito só acontece em 2013, 15 anos depois. E, coincidência ou não, para quem gosta de coincidências numéricas, a Universidade Católica de Pernambuco, 10 anos depois do primeiro profissional em direito no Brasil, tivemos a única proposta aprovada, né, na nossa área. Em todo o país? Em todo o país. Sim. A única proposta aprovada na área do direito em profissionais foi o nosso. Então, Perfeito, hein?
É emblemático, né? Para quem gosta de coincidências numéricas. E nos 80 anos da Católica, não nos esqueçamos. Que coisa cabalística. Eu estou achando também. Olívia, mas apesar dessa diferenciação de propósito, aqui na Católica, os mestrados, o acadêmico e o profissional, eles conversam de alguma forma, seja por meio do corpo docente, enfim? Completamente. A proposta ela já foi pensada de maneira integrada. Como o título é o mesmo, a gente tem os mesmos requisitos para aprovação do acadêmico e do profissional. Então, a gente já pensou, e essa construção foi feita basicamente entre eu e a professora Karina, e aí a gente foi acolhendo, foi chamando, e os professores foram comprando a ideia da gente integrar com o acadêmico. O acadêmico é um programa consolidado aqui na instituição, e a gente pegou 2 professores de lá. A gente pegou o professor Sérgio Torres e o professor Zé Mário, para já pensar este processo efetivo de integração. Por quê? Porque a pesquisa acadêmica, como eu estava falando mais cedo, ela tem esse propósito imediato de chegar na realidade, né? Então, nada mais justo que a gente fizesse essa integração. E ainda pegamos um professor de outro mestrado profissional da instituição. A gente tem um mestrado em indústrias criativas aqui, e a gente pegou a professora Clarice, que também comprou a nossa ideia. Então, não é um mestrado profissional em direito que se isola. É um mestrado da área do direito, você vai ser um mestre em direito, mas nesse contexto global de hoje. Ô, Karine, isso significa o quê? Que profissionais de outras áreas eles podem participar dessa seleção? Podem. E reforçando aqui a compreensão sobre integração, integração não é apenas um interesse institucional da Universidade Católica. O mundo demanda de nós essa compreensão, essa consciência global, essa percepção de integração do homem com a natureza, com outros homens. Então, não somos seres isolados, naturalmente, e as instituições também não podem ser. Como diretora da Escola de Ciências Jurídicas, e também por uma exigência da própria CAPES, não tem como você acolher 2 tipos de programa em que não haja uma harmonia ou integração e, especialmente, para além da diferença de propósitos, a organização, né, no investimento em áreas. O que é que o PPGDI traz com essa inovação? Ela traz, na verdade, inovação não significa superação, significa uma abertura de novo eixo, que é isso que a professora Lívia está aqui insistentemente trazendo à luz. O que significa dizer? A gente quer trabalhar com inovação social e tecnológica. A pergunta prioritária para que a gente fortaleça a compreensão da diferença, né? Já que é esse momento aqui que a gente está trabalhando. Todos os nossos professores passaram por que formação? Acadêmica, todos. Fizemos mestrado e doutorado. E aí, juntando a lógica da historinha, vou contar uma historinha. Eu terminei o curso aqui de Direito, ingressei imediatamente no mestrado. Desse mestrado, eu praticamente, né, um semestre depois, eu já estava dentro do doutorado, e tudo acadêmico, né, todos eles acadêmicos, e com que intenção? A mesma desde que eu comecei a universidade pela monitoria, ou seja, atuar como professora. Então, o meu investimento lá, como eu já tinha esse projeto, era realmente fortalecer uma compreensão de pesquisa. Era ter uma compreensão vasta e, ao mesmo tempo, muito específica daquela área de conhecimento, né, onde eu queria atuar como pesquisadora e como professora. Evidentemente, naquela época, a gente não tinha ainda um fortalecimento da compreensão extensionista que hoje a gente tem. Acontece que, dentro dessa formação, cursos de extensão, por exemplo, a que eu fui me submetendo durante esse processo formativo, foram me levando para uma atuação profissional que não era planejada, né? E daí, né, o ano passado, completei 10 anos de uma instituição que eu abri aqui em Recife para trabalhar com o quê? Com mediação humanista, que foi a metodologia de formação que eu fiz lá na França, durante o meu doutorado. Era uma metodologia que eu fui estudar para aplicar na tese de doutorado e, de repente, aquilo me desvendou um horizonte de atuação profissional. Como eu
os tantos profissionais que estão lecionando no acadêmico, eles vêm para cá compartilhar essa congruência, essa integração que eles mesmos fizeram em suas vidas, de como a pesquisa e o processo acadêmico vieram repercutindo no profissional, mas com, desculpa a franqueza, mas com um esforço pessoal muito grande, porque aquilo não era o projeto. E aí, o que a gente percebe para lançar esse programa? Uma sociedade que tem uma certa urgência do ponto de vista de direcionamento. Então, o que a gente está é encurtando caminhos. Quem, de fato, quer seguir, quer se especializar, quer se aprimorar na atividade profissional que está fazendo, mas que quer ver novos horizontes, que quer melhorar o que já faz, vem procurar esse programa. Com que intuito? Pesquisar de maneira focada, ter um produto focado no seu interesse de desenvolvimento, assistido por um grupo de professores que vão te orientar e trabalhar contigo essa tua demanda, essa tua necessidade. O que eu estou observando aí é que o mestrado profissional ele tem um teor de aplicabilidade prática fortíssimo, né? Ele nasceu disso. Com certeza. Ele nasceu dessa necessidade. Esse conjunto de professores técnicos, né, que a gente também se entende assim. Inclusive porque, para a gente ter essa aprovação, a gente tinha que ter uma comprovação de produção técnica para que a gente pudesse integrar esse programa. Agora, minha gente, a área do direito, né, como vocês mesmas já colocaram, ela tem esse rótulo conservador, muita gente associa à burocracia estatal, e aí vocês têm essa proposta completamente nova, completamente diferente, de aplicar coisas para que resolvam problemas práticos da sociedade. Como é que isso pode ser feito, por exemplo, num tribunal, numa assembleia legislativa, numa prefeitura, ou até mesmo numa empresa? Eu queria que vocês me dessem exemplos práticos de como é que isso pode ser aplicado. Vou te dar um exemplo assim que facilita bem a compreensão. Hoje, o nosso público é outro, né? Os tempos são outros, a velocidade da difusão da informação. E como a gente estava falando antes, no off, digamos assim, né? Difusão de informação não necessariamente é qualidade dessa informação, né? A gente tem uma legislação nova, a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. E aí, as empresas todas estão tendo que se adaptar à LGPD. Não só as empresas, as instituições públicas, privadas, todo mundo. Terceiro setor, todo mundo. E aí se fala da gestão desses dados, do cuidado, da manipulação dos dados. Agora, a impressão minha, ou quando você chega na farmácia, a primeira coisa que o atendente faz é: você tem cadastro? Me dê seu CPF. Quantos de nós, todos os dias, difundindo, espalhamos nossos dados? Então, há uma distância, muitas vezes, entre a elaboração de uma lei e a gente conseguir fazer com que essa lei, de fato, seja incorporada na sociedade. Então, a LGPD é uma legislação super nova que a gente vai precisar pensar em projetos, ferramentas que tratem esses dados, mas não apenas dentro das instituições, mas dentro da farmácia, do supermercado, do comércio. E aí você pode pensar: Lívia, mas isso nunca aconteceu. Temos bons exemplos. A lei antitabagismo, né? Na nossa infância, você entrava no avião e tinha alguém fumando dentro do avião. E a política pública em volta da lei antitabagismo faz com que hoje a gente fumar não esteja nem na moda, graças a Deus, né? Porque faz muito mal. Então, a gente tem exemplos no Brasil de legislações que conseguiram casar a sua aplicação e impactar na realidade social. Mas a gente, infelizmente, ainda tem uma gama infinita de legislações que precisam desse apoio. Eu vou colocar aqui uma situação hipotética e quero saber se é possível. O futuro mestrando, o futuro mestre profissional em Direito e Inovação da Unicap, por exemplo, se ele chegar aqui com um projeto, com a ideia de desenvolver uma inteligência artificial que automatize funções, atividades num tribunal, numa assembleia, numa empresa. É possível desenvolver isso no âmbito desse curso? Sim, com certeza. Por isso que a gente conseguiu se conveniar às instituições. Então, qual foi a nossa proposta para as instituições? Vocês têm intenção de se inovar? Sim.
Então, vamos pensar o que é inovação, ou vamos colaborar com o processo de inovação que vocês já estão trilhando. Essa é a proposta. A gente quer diminuir aquela distância que lá atrás a gente enxergava com muita certeza entre o técnico e o acadêmico. Vou dar exemplos, né? Eu trabalhei alguns anos no Conselho Penitenciário e a gente chegava lá para inspecionar a unidade prisional. Quando a gente chegava lá, quem a gente era para a unidade prisional? Alguém que ia fiscalizar se os agentes estavam atuando adequadamente. Quem é que a gente era para os presos? Direitos humanos. Então, era ótimo. O que é que a gente mais ouvia, portanto? Os relatos daquilo do descontentamento. E o que é que a gente mais enfrentava junto aos agentes? O desconforto de parecer estarem sendo inspecionados, que, de fato, era uma inspeção. E daí eu fui professora de muitos daqueles agentes, numa escola de formação de agentes, com a disciplina de criminologia. E aí, na sequência desses anos de trabalho, quando eu comecei voltava as inspeções, né, eram periódicas, e aí, quando eu voltei, quem eram aqueles agentes? Meus alunos. Aí, como era o acolhimento? Karina, professora, o melhor título da face da terra. E o que é que acontece? A gente via, eles diziam muito assim para mim, Karina, aqui, e os agentes, tá? Aqui não é exatamente quando a gente estuda. Então, o que é que era ruim, Karina, como pesquisadora? É que se criou aquela péssima perspectiva de que tem que haver um distanciamento para poder você ter uma compreensão. Isso é uma besteira enorme. Então, era daquela aproximação das realidades que a gente pode colaborar. Só que o professor, o pesquisador, é tido como aquele que desconhece a realidade. Venha para cá para passar o meu dia a dia. Então, é essa aproximação que o programa traz. A gente está perto de você. Vamos dar um exemplo? Se, com certeza, muitos advogados que estão nos ouvindo vai confirmar. Coloca lá no comentário do programa. O cliente chega para você e diz assim, veja, eu quero resolver, mas eu não queria brigar. O que o advogado vai fazer? Se ele não tiver uma habilidade verdadeira, não uma habilidade presumida, aquela que se presume, mas não se pratica, em negociação, em técnicas de solução de conflitos, ele não consegue ajudar esse cliente. Ele vai encerrar o processo dele na partida. Quando ele entra em contato com outro advogado, o advogado diz não tem acordo. Para ele acabou. Porque para ele negociar é fazer uma proposta de acordo. Entendeu? Então, ele não tem essa habilidade. O cliente chega para ele com uma demanda emocional muito grande e o que é que ele vai devolver? Mas espera aí, que eu quero saber disso. Ele não tem condição de acolher aquela demanda emocional porque ele não tem o desenvolvimento dessa habilidade. E o que é que ele vai fazer? Ele não vai conseguir ficar com aquele cliente porque a forma de abordagem dele dispersa aquele cliente. Quantos clientes eu tenho resultantes dessas negativas desses advogados? O cliente fazendo essa narrativa. Ele não me compreendeu. Ele me fez uma proposta, ele ignorou minha realidade. Eu fui para fala real. Eu quero me separar. O problema é o patrimônio que a gente tem, que é um único apartamento, onde mora minha mulher, minha ex-mulher e os meus filhos. Qual é a questão? É o único imóvel que a gente tem. Eu reconheço que foi muito desigual o investimento na compra do imóvel, ela contribuiu muito mais do que eu no momento, mas eu não posso abrir mão totalmente do imóvel porque eu sou um profissional liberal, não tenho nenhuma segurança, minha profissão não está boa no momento. Se eu abrir mão disso, como é que vai ficar a minha realidade? E eu preciso refazer minha vida. Mas eu também não quero vender o apartamento porque é lá onde meus filhos moram. Esse é o nosso dilema. E toda vez que a gente fala disso, briga e a gente não quer brigar porque a gente quer preservar a harmonia familiar. Uau, temos uma questão. Resolvemos essa questão? Resolvemos. Hora nenhuma a proposta era em cima da venda do imóvel, porque estava claro. E o que ele disse? A gente resolveu procurar mediação, que a gente não conhecia, porque a gente procurou logo um advogado amigo, e aí a gente explicou a situação, e quando explicou a situação para ele, ele fez, meu amigo, é só vender o apartamento, criança se adapta a qualquer realidade. Quando ele disse que os meus filhos se adaptariam a qualquer realidade, Karina, aí eu vi que ele não tinha condição de tratar do meu conflito. Isso é um caso real.
A gente recebeu aqui na STEP, desculpa, Daniel, mas é importante dizer, 2 casos. Um tinha um volume de pessoas, A 22 STEP é o pessoas. Núcleo de Prática Jurídica aqui da Unicap, universidade. tá, gente? Perfeito. Encaminhados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Sejusc de lá. Por favor, vocês têm condição de fazer esse recebimento desse caso? Já é o segundo, mas não paro por aí, já tem o terceiro. Porque a gente aqui no tribunal não tem estrutura para dar conta desse caso. O primeiro caso eram 22 pessoas para um cenário de uma mediação familiar. Meu Deus. Aí eu pensei, com aquele tamanho, o tribunal não tem como acolher 22 pessoas, mas será que era uma sala para 22 pessoas que o tribunal não tinha naquele momento? Segundo caso, era um caso em que envolvia apenas 3 pessoas. E o tribunal encaminhou também, dizendo o seguinte, por aí vocês têm mais estrutura para resolver, não é estrutura física. É a estrutura dos formatos diversificados de mediação com o qual a gente trabalha. Então, mesmo os excelentes profissionais do Tribunal de Justiça de Pernambuco no Sejusc, porque eu conheço, entendem que é preciso também abrir espaços de inovação dentro dessa oferta. Um tribunal só pode ser multiportas se ele tiver várias portas para atender a diversidade com o tempo, a qualidade e o local adequado para isso. É possível para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, com certeza, por isso também estamos conveniados. Então, é disso que a gente está falando. Você quer inovar no serviço público? O atendimento ao público precisa ser melhorado na administração pública, no judiciário. Você, como advogado, eu quero abrir, Karina, dentro do meu espaço de advocacia tradicional, a advocacia consensual. É possível, sem conflito com a OAB? Claro, mas para atuar na advocacia consensual, você precisa conhecer o percurso do consenso. E aí a gente abre uma linha esse ano, um grande projeto de extensão aqui na universidade, já aproveitando, que é exatamente a Escola do Consenso, para dar formação completa em mediação, mas não apenas, em todas essas metodologias e oficinas que vão se adequando ao desenvolvimento de habilidades e competências dentro da consensualidade. E aí você consegue ampliar o seu portfólio de ofertas e, de fato, ter um escritório de advocacia que seja também multiportas para as multiplicidades de problemáticas da sociedade, que clama por mais acolhimento, por mais envolvimento, por mais personificação dos processos e dos problemas, mais dedicação. A gente não forma operador do direito, a gente forma pessoas para atuar na justiça com o direito. E é esse o tipo de profissional que a gente tira aqui da universidade, que a gente forma na universidade, e é esse profissional que foi experimentar o mercado que a gente espera aqui no PPGDI. Me corrija se eu estiver errado. Esse discurso, essa defesa faz parte da linha 1. Com certeza. Mediação, resiliência e inovação social. Exatamente. Estamos conversando, portanto, com a professora da linha 1 de pesquisa. Exatamente. Pronto. Eu ia fazer a pergunta, mas a resposta já veio tão veio detalhada clara. que eu queria só confirmar a pergunta. Foi a minha coordenadora que me pediu aqui objetividade e Olha exemplos. aí, Ela me deu a tarefa, a exatamente. missão, estou tentando cumprir. Missão cumprida com louvor. Então, temos essa linha 1, que a professora Karina detalhou aí, como é que ela atua, que é chamada de mediação, resiliência e inovação social. E temos uma linha 2 de pesquisa que chama instituições jurídicas, inovações de mercado e tecnologia. Quem é que pode falar dessa linha 2? Rapidamente. A linha 2, ela é uma linha pensada nessa conjuntura entre os produtos de inovação tecnológica e a entrega desse serviço, desse atendimento. Tá? Não tenho local de fala, porque sou da linha 1, mas a minha disciplina, que é uma disciplina que trabalha com comunicação efetiva e ferramentas ágeis, ela dialoga muito com a linha 2. Essas duas linhas, assim, apesar de
para fins de eixos proposta. diferentes, Isso. né? Mas elas conversam, né? Não é uma coisa norte e sul. Inclusive, a Elas orientação são é integradas. coletiva, porque Aham. vem Isso. muito da demanda do que é que a É pessoa... mais a título de organização, de Isso. orientação, mas não quer dizer que são coisas completamente separadas. Pelo contrário, De forma essas duas alguma. linhas, elas conversam. E para a gente vai ser importante, porque quando esse profissional que já esteja no mercado ou que esteja ingressando se inscrever e trouxer a sua ideia, ele vai querer produzir essa solução jurídica inovadora aqui. E a gente não consegue construir produtos inovadores encaixados, né, em compartimentos. Então, apesar de ser professora da linha 1, quando eu falo de comunicação efetiva e ferramentas ágeis, a gente pensa em exemplos muito práticos, assim, voltando à nossa infância, né, mais uma vez. Quando nós éramos crianças, a gente ligava, a pessoa não estava em casa, telefone fixo, né, que eu acho que tem um monte de gente que está vendo aí que não sabe nem o que é. Ligava, a pessoa não estava, tá bom, eu ligo mais tarde, eu ligo amanhã. E hoje a gente tem esse equipamentozinho aqui que é full time, né, 24 horas por dia, se comunicando. Mas a gente está se comunicando com efetividade? A gente, se você for para uma instituição pública ou uma instituição privada, eu não tenho a menor dúvida que uma das principais questões é a tal da matriz de comunicação, né? Como é que eu faço para que a minha demanda ela circule no que for necessário para que eu encontre efetividade, ou seja, a melhor resposta possível no menor tempo, porque os tempos são outros, né? Então, nessa linha 1, a gente vai... e aí, em comunicação com todos os professores, é por isso que essa minha disciplina também ela é comum às duas linhas, na verdade. Eu estou pensando nas ferramentas ágeis, a gente tem uma infinidade de ferramentas. Antigamente, a gente ia fazer um gráfico, a gente demorava horas para montar esse gráfico. Hoje, a gente tem uma infinidade de softwares que podem fazer isso para a gente, mas a difusão da informação ela não entrega qualidade. Então, a gente precisa integrar e interligar esse processo de comunicar com qualidade, com efetividade, e utilizar a ferramenta como instrumento. Ela tem que facilitar essa comunicação, porque, infelizmente, um dado da realidade é que ninguém mais quer esperar. É verdade. E eu acho que a questão da internet, né, a instantaneidade, né, todo mundo, como você se referiu aí à infância, eu vi o mundo analógico e peguei essa transformação para o digital. Então, os desenhos animados da infância se perdeu naquele dia e horário, papai, só semana que vem e olhe. Exato. Né? Hoje em dia, não. A gurizada e todo mundo vê filme, desenho, série, a hora que quer, aonde quer. Não precisa nem ter uma TV propriamente. Basta essa telinha aqui e já consegue ter a sua demanda atendida. Né? Então, hoje é tudo muito instantâneo. Com certeza. E a gente chega no escritório de advocacia, os nossos colegas, o que é que eles dizem? Nossa, mas esse cliente liga toda semana, mas esse cliente quer e-mail, quer relatório. A pergunta que a gente costuma fazer é, você alinhou expectativas? Naquela primeira reunião que você está conhecendo, acolhendo, né, como a professora Karina bem falou, o teu cliente, entendendo as necessidades dele, você conseguiu construir uma proposta de atendimento que resolva a demanda? Ou você está ali ainda na caixinha do direito de, vamos para a procuração, contrato de honorários e... O contrato de honorário, ele é a última coisa, assim, desse encontro. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo que vai determinar as ferramentas de comunicação. E aí, alinhando expectativas, o tratamento é outro, né? O pessoal fala, advogado, nossa, né? Deixa eu fazer uma pergunta para Daniel agora. Diga. Né? Virei agora o entrevistado. Entrevistado, porque eu sempre difícil, tive, viu? eu tinha esse sonho, né, de ir para o jornalismo lá atrás, antes de ir para o direito. Vá lá. Vou realizar. Mas é bem provocativo. Ai, meu Deus. Você gosta de fazer coisas que façam sentido para você? Totalmente. E você não suporta fazer coisas que não façam sentido para você? Totalmente. Você gostaria de fazer uma coisa repetitiva ou você gostaria de ter, com muita liberdade, produza, resolva? O que é que você preferiria? Produzir e resolver, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Onde é que eu vou dar mais um exemplo aqui, cumprindo a minha missão, de comunhão das duas linhas? Vou te dizer agorinha. Eu trabalho com a mediação chamada humanista. É um modelo francês que acolhe sentimentos, emoções, trabalha com necessidades
E a produção do consenso é um dos efeitos. Acordo, se tiver, se não tiver. Então, assim, é um caminho, é um percurso, cujo fundamento está lá na tragédia grega. Teoria, crise e catarse. É uma transição de etapas que você vai vivendo junto com as partes, certo? Ninguém sabe se o resultado, quantas sessões de mediação ou o que vai chegar no final. Já fui procurada por casais que queriam se divorciar e, depois de 5 sessões, refizeram o casamento e, alguns meses depois, mandaram fotos já dos aniversários de casamento, entendeu? Como também tem gente que chega para se divorciar de forma amistosa e se divorcia. Quer dizer, não é que eu goste ou não gosto de divorciar, é que eu não estou aqui para fazer o que eu acho, mas sim para acompanhar aquelas pessoas na trajetória delas. Agora vem. E se sua questão é apenas que o seu celular deu um problema e você queria uma reparação desse dano, será que você precisaria de enfrentar um processo, conversando com o preposto da empresa, para tentar uma conciliação, vários encontros para resolver só o problema do seu celular? Ou você preferiria ir numa plataforma, dizer lá o dano, já ter uma proposta para reparação desse dano e solucionar em poucos minutos o seu problema? Se você fosse se divorciar, você preferiria se sentar numa mesa para resolver as coisas de uma maneira que ficasse bem resolvidas e que você conseguisse nutrir uma relação na sequência? Claro. Perfeito. Mas se fosse um problema com o seu celular, você preferiria resolver na plataforma? Com certeza. Você não ia querer perder seu tempo para discutir com o preposto, porque não é uma questão que envolve nenhum sentimento, nenhuma emoção. Então, o que é que isso significa? Eu já trabalhei com uma empresa que estava criando, era uma empresa de patente, e ela queria criar um espaço dentro de uma plataforma para fazer a negociação da ideia com o mercado, e ela queria um espaço de solução de conflitos que não demandassem os judiciários, inclusive porque era uma empresa internacional. E o que é que ela queria conversar comigo? Abrir esse espaço na plataforma de mediação. Eu disse, por que você procura esse modelo que eu trabalho, que é tão sofisticado do ponto de vista dos sentimentos, como alguns modelos de negociação, né, numa negociação rápida, poderia resolver? Eu quero matematizar esse processo. Eu digo, tá bom, dado o desafio, vamos embora. E aí a gente criou um espaço nessa plataforma e, pela demanda da carga emocional, das questões envolvidas, a pessoa que estava criando, né, uma pessoa inteligentíssima, um grupo, né, de empresários inteligentíssimos e professores, inclusive, eles ambientaram a plataforma de maneira que, quando você entrava naquela plataforma virtual, não tinha metaverso ainda. Quer dizer, não divulgado desse jeito, porque isso já tem mais de 7 anos. Então, você tinha a sensação de estar entrando numa sala, tinha um ambiente acolhedor. Então, tudo aquilo que eu discutia, eles conseguiram criar em cenário. Então, eu entendia de tecnologia? Não. Eu entendia da matemática lá que eles estavam produzindo? Também não. Mas foi aquele encontro ali que produziu aquele ambiente naquela plataforma. Então, é assim que você tem, eu quero abrir no meu escritório um espaço de negociação. E eu posso abrir também uma plataforma por inteligência artificial que filtre, Karina, essas demandas e não faça com que os meus mediadores, negociadores, advogados e estagiários façam um trabalho repetitivo que é tão doloroso para eles, porque eles não, ao invés de estarem produzindo naquele tempo, eles estão fazendo um trabalho que uma máquina faria e melhor. Venha para cá, para o PPGDI, que a gente vai te ajudar, porque a gente tem experiência, tem background. Procure os currículos dos professores vinculados ao programa. Veja o que é que eles produziram tecnicamente. É com isso que você tem que se afinar para você vir para cá e a gente colaborar com você. Sem barreiras, pessoas que já vêm trabalhando com inovação. Inovação é um tema do momento, mas só pode falar dele quem começou sua trajetória lá atrás. Quem está começando agora ainda não consegue ter solidez para apresentar projetos, produtos e processos de inovação. É isso. Olha só, enquanto a gente ouvia essa verdadeira aula da professora Karina, eu estava dando uma olhada aqui no folder do programa, não sei se a gente consegue mostrar aqui. E eu estou vendo que tem muitos convênios, né, Karina? Sim. Prefeitura do Recife, Instituto Brasileiro Pro Cidadania, Escola Superior da Advocacia, ESA, Escola Superior do Ministério Público, Escola Judicial do TRT6, Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a ESMAP,
Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, Junta Comercial do Estado de Pernambuco. O que é que significa na prática esses convênios? Então, os servidores desses órgãos, eles passam por uma seleção, assim como os demais candidatos? Eles têm algum tipo de atrativo? Enfim, o que é que representa na prática esses convênios aqui? Bom, o primeiro passo desses convênios foram essas escolas aprovarem, né, validarem a proposta que a gente estava levando. Quer dizer, elas associam as marcas daquilo que elas apostam, que elas acreditam. Então, todos esses entes conveniados, e daí a gente procurou as instituições através das escolas, por quê? Porque as escolas elas têm uma intencionalidade inovativa e formativa significativa dentro das instituições. E ali que a gente começou o nosso percurso. Então, atraiu demais o interesse dos entes conveniados, é tão tal que a gente está recebendo hoje ainda propostas de conveniamentos de instituições, que a gente não teve pernas na época para conseguir, né, ampliar Formalizar, tantos. né? Mas é um espaço aberto. E aí o que é que acontece? Com cada ente conveniado desse, há uma realidade de subsídio diferente. Então, tem instituições que já conseguem subsidiar imediatamente para esse processo seletivo, há outras que no próximo processo seletivo. Então, o servidor tem que ir lá procurar a sua escola e perguntar quanto de subsídio. Há entidades que estão fazendo subsídio integral. Agora, o processo seletivo é o processo seletivo a que todos se submetem, certo? Não há reserva de vagas, certo? Isso é importante de dizer. Então, você tem que vir fazer seu processo seletivo aqui e, se você for aprovado, você volta para a sua instituição para entender o subsídio que você vai ter, certo? Então, a intenção do subsídio ela também estava clara como o desdobramento natural desse convênio, mas nem todas as instituições é do mesmo jeito. Então, se é servidor, vá lá, procure a sua instituição e pergunte como é que está o subsídio junto para esse programa. E importantíssimo. Eu quero aproveitar também para falar que as inscrições estão abertas. Perfeito. E que a gente a gente organizou um corpo de professores para prestar um tutorial. Tem os exemplos já bem práticos, é preferível que a professora Lívia fale disso, explique, né, porque foi a ideia dela, mas que você pode procurar. Karina é uma proposta muito diferente. Já estamos no dia 9 de janeiro. Como é que eu faço? Não tem problema nenhum. Entre em contato com o programa, a gente tem toda a condição de te ofertar esse tutorial para te ajudar a preparar o pré-projeto, né, que você vai submeter para o processo avaliativo. Aí pode. São processos absolutamente legítimos, organizados, honestos. A gente não vai avaliar previamente seu projeto. A gente vai te dar caminhos de como você construir o seu pré-projeto. Tá joia? E é aberto para todos. Não é exclusivo das instituições conveniadas, ok? Isso é bem importante. Então, vamos por partes. Estamos com as inscrições abertas agora até 1 de fevereiro. Tá? O nosso processo seletivo, basicamente, ele vai ter 3 momentos. Lembrando que esses momentos eles serão 100% virtuais, ou seja, se você é um candidato ou uma candidata de fora do Recife, de fora de Pernambuco, você vai conseguir se inscrever, participar do processo seletivo à distância. E aí, como é que casando com o que a professora Karina estava falando agora, a gente tem um anexo 1 do nosso edital, que ele vem explicadinho o pré-projeto. Existe lá um modelo para que você acesse e consiga preencher com a proposta. E aí, qual é a diferença de um pré-projeto e um projeto? O pré-projeto ele é algo simples. Você vai contextualizar a sua realidade, né, a dinâmica de vida que você tem, sua dinâmica profissional, o que é que ele instiga, seja na linha 1, seja na linha 2, quais são os seus questionamentos, e vai colocar ali os principais conceitos, o que lhe motiva a estar nesse processo. Então, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail direto, o ppgdi@unicap.br, e convocar o nosso corpo de professores para esse processo de oficina, que a professora Karina acabou de dizer. Então, a gente pode ir na sua instituição, no seu escritório, na sua empresa, para estar fazendo essa oficina, para estar entendendo a demanda da sua instituição, para que você possa construir esses pré-projetos. Porque o projeto mesmo ele vai ser construído aqui dentro. É por isso que tem esse processo de colaboração prévia. Tá? Porque a gente vai estar
indicando caminhos, porque esse caminho será construído aqui. Lembra da nossa finalidade? A nossa finalidade é construir soluções jurídicas inovadoras durante o percurso. Tá? Perfeito. Daniel, se você não pertence a nenhuma dessas instituições conveniadas, não tem problema. Nos procure, porque o mesmo processo de conveniamento que a gente fez com as instituições já ditas aqui, a gente consegue fazer com a sua instituição também. E Sem isso dúvida. consegue te contemplar em tempo, tá certo, para o programa. E só reforçando, tá, pessoal? A seleção ela é aberta ao público em geral, não Isso. necessariamente somente para as instituições Perfeito. conveniadas. Exato. As instituições conveniadas, esses servidores, eles podem participar da seleção, que é aberta ao público em geral. Não é isso? Perfeito, isso. Seria importante colocar a nossa landing page também A gente disponível. tá rolando, porque tem... tá rolando aí no Ah, já chat. está, Ótimo. perfeito. Olha, uma coisa importante que eu acho que é pertinente dizer é a questão da organização do curso em módulos. Isso né? é muito importante, sem Eu estou dúvida. vendo aqui no folder, são 5 módulos. Tem um módulo fundamental, formado por 2 disciplinas obrigatórias comum. Tem um módulo específico, constituído de 2 disciplinas obrigatórias da linha de pesquisa escolhida pelo candidato. Um módulo complementar, que é formado por 3 disciplinas optativas, né, que é oferecidas pelo programa. O módulo 4, que é o percurso de projeto. E o módulo 5, que é a conclusão. Todos os detalhes desses módulos vocês vão encontrar na página e também aqui nesse folder. Mas eu queria falar do trabalho de conclusão. A gente está falando de um mestrado, cabe uma dissertação, mas cabe outros formatos também. Com certeza. Quais são? Eu queria aproveitar para já falar dos módulos. Tá? Nossas aulas acontecerão na sexta-noite e no sábado manhã e tarde, quinzenalmente. Por que esse formato de módulos? Para que ele se adeque à sua vivência prático-profissional. Então, a ideia não é que você deixe de sair, você saia da sua realidade profissional para poder criar uma solução inovadora. Muito pelo contrário. A ideia é que você continue o seu percurso profissional e que esteja aqui discutindo com a gente a cada 15 dias, na sexta-noite e no sábado, manhã e tarde. Então, também, se você mora fora, você consegue aí se adequar para estar, porque o nosso curso é presencial. Tá? Isso é bem importante. Por quê? Porque esse processo de integração, ele acontece no tete-a-tete. Olho no olho. Olho no olho. Né? E aí, esses módulos, eles vão trazer essa flexibilidade para que você possa ir testando, monitorando, se questionando ali no seu dia a dia e podendo trazer suas reflexões para cá. Isso é super importante para a gente. Tá? Então, todo o projeto ele foi pensado nesse propósito. E aí, o produto. Lembra lá no início que eu falei, a finalidade é impactar no atendimento à sociedade? É por isso que o produto, o resultado final, a partir do propósito, também muda. A gente pode fazer uma dissertação como produto final? Claro, sem dúvida nenhuma. Mas você pode criar um material institucional, você pode criar um material didático, você pode criar um software, um aplicativo, um projeto, um estudo de caso, um relatório do estudo de caso que você trouxe. Uma câmara de mediação. Uma câmara de mediação. Né? A gente tem, por exemplo, no nosso corpo docente, tem a professora Roberta Cruz, que, assim como eu, vem da área da administração pública. E aí a gente tem uma série de legislações que está trazendo para dentro a consensualidade, mas esse servidor ele está tateando ainda sem saber como fazer isso acontecer. Né? Então, dos vários exemplos que a professora Karina trouxe. Então, esse servidor, esse profissional advogado que vai estar trabalhando também nesses processos de consensualidade, eles precisam estar entendendo esse dia a dia, saber como é que as coisas vão acontecer. Então, todo mundo diz assim, a gente vai trocar o pneu com o carro andando. E a gente vai estar aqui para lhe ajudar. Né, e outra processo. coisa, nem todas as disciplinas, porque faz parte da nossa proposta, você vai trazer computador, iPad, tablet ou caneta e papel, não, entendeu? Vai botar a mão na massa, é vivencial. Então, o processo formativo mesmo na consensualidade, ele é totalmente vivencial. Então, assim como outras disciplinas. Então, em alguns momentos, por exemplo, vai ter uma comunhão de professores desenvolvendo uma atividade na disciplina. Então, a gente precisa dessa presença. Mas aí, se eu faltar alguma coisa, claro, a gente vai ter suporte, porque aí a pandemia nos ensinou a ter suporte virtual para tudo aquilo que a gente oferta. Agora, o processo ele é presencial. E daí a gente contempla também interesses de pessoas fora de Recife, que tanto nos procurou durante o processo da aprovação. Né? Foram os primeiros e-mails que foram chegando aqui.
para o programa foram de pessoas de fora de Recife, que com certeza a gente acolhe com muito carinho e com jeito recifense, né, de ser. Muito bem, vamos chegando ao final desse episódio, conversa maravilhosa, um curso altamente promissor e que tenho certeza vai trazer muitos bons resultados práticos, aplicáveis e de impacto social muito forte. Gostaria de agradecer, então, as presenças da professora Karina Vasconcelos, Lívia Barros e abrir o microfone aí para considerações finais. Minhas considerações são de agradecimento, né? Agradecimento à Lívia, que, na verdade, pensou a estrutura desse programa, mas especialmente ao nosso jornalista querido Daniel. Sem ele, sem essa gentileza, sem essa cordialidade, sem essa inteligência Meu Deus. teórico-prática, não seria possível. Mas eu não estou sozinho, tenho Era um isso que eu ia companheiro dizer. maravilhoso E quem vocês aqui, não que é o estão vendo Elano. aqui, mas que o tempo todo está aqui sorrindo para a gente, sinalizando e dizendo se está interessante ou não esse tanto de falação. Eu queria Então, é a deixar estrutura da publicamente universidade. aqui reivindicar uma quarta câmera para mostrar o ambiente, Também Acho acho. necessário, necessário. Justíssimo, justíssimo. que é um verdadeiro estúdio Muito aqui, obrigada, Elano, muito obrigada. Obrigada, Elano. Valeu. Vou começar pelo fim. Então, muito obrigada, Elano e Dani, que compraram a nossa ideia. Eu acho que a gente tem que agradecer também à instituição, que Claro. desde que todo o projeto começou, a gente só tem acolhimento. Então, é muito importante para a gente esse agradecimento. À direção da escola, que, né, teve junto com a gente, inclusive estando no nosso corpo docente, aos 12 professores, doutores que compraram o nosso projeto também, e a você, aluno e aluna que está chegando. Eu acho que eu já te agradeço a sua presença. E, Dani, que a gente tenha mais programas, que a gente possa difundir a inovação social e tecnológica. Vamos conversar mais. Com Vamos toda embora. certeza. Gente, algumas informações adicionais. Ao longo do programa, a gente exibiu aí os créditos, né, o lettering. E as inscrições para esse mestrado profissional em Direito, elas estão abertas. Eu vou ler aqui o site. É o lp.portal.unicap.br/ppgdi. As inscrições estão abertas até o dia 1º de fevereiro, então corra e venha participar desse processo seletivo. Professoras, meninas, mais uma vez, obrigado. A você que nos Obrigada, acompanhou. Valeu, obrigada. pessoal. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau. Universidade Católica de Pernambuco, construindo pontes para o futuro.